Olá! Oi, Jonathan! Tudo bem, querido? Bom ter você aqui. Tem um aviãozinho aí na sua frente, Jonathan. Chama o máximo de pessoas que você pode chamar, por favor. Gente, sejam bem-vindos, todos que estão chegando. E aí eu quero pedir a sua ajuda para que você possa pegar esse aviãozinho que está na sua frente, convidar o máximo de pessoas para esse momento. Orei, estou crendo que vai ser um tempo bom. Não é fácil você repartir a sua vida, mas como eu falei hoje, meio-dia, na live que eu fiz no Instagram da igreja, nós vamos conversar sobre depressão, mas sem ser depressivo. Prometo manter o humor para um assunto que é tão sério e tão dolorido para quem vive. Não vi, Dani. Como eu estou assim tão acostumado a ter uma musiquinha, gente, como pano de fundo, e como eu vou colocar essa live no meu canal no YouTube, então eu preciso ter uma música adequada, porque dependendo da música, o canal pode ser interrompido por não ter liberação. Oi, João! Seja bem-vindo. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Vou dar só um tempinho para poder começar a conversar as particularidades desse tempo que eu vivi. É o tempo que o pessoal entra, tá? Mas continue convidando pessoas, por favor. Seus amigos, família. É um tempo interessante. Eu acho que muitas pessoas precisam saber sobre este assunto. Um assunto que é tão cheio de preconceito, né? Tão cheio de preconceito. Porque quem vive não quer às vezes que ninguém saiba que está vivendo. E às vezes a própria família tenta ocultar, né, um assunto que é tão importante e que tantas pessoas experimentam. Tá? Vou aguardar um pouquinho mais. Agora já são, deixa dar 18h05, e aí eu começo a contar um pouquinho dessa história toda. Sejam todos bem-vindos. Tem esse bendito aviãozinho aí que eu gostaria que vocês pudessem chamar o máximo de pessoas. O máximo de pessoas. Quanto mais pessoas vocês chamarem, melhor para este momento. Oi, Andréia, tudo bem? É pastora Andréia? Não entendi bem. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, melhor dizendo. Sejam bem-vindos. Creio que todos aqui que estão aqui comigo, a maioria, me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Washington Luiz Cabral Rangel. Eu sou filho de Dona Lenira Cabral Rangel e do seu João Batista Rangel. Eu sou o quinto filho, né? Então eu sou o caçula, criado literalmente na barra da saia da minha mãe. Fui sempre um filho muito paparicado, né? Porque eu sou o caçula. Ah, sim, que bom, que bom. Como eu sou o caçula, então o caçula aqui foi muito poupado, muito privilegiado. E quando você é pequeno, você não tem noção de como isso é prejudicial para você. Até mesmo porque você tem muitos ganhos, né? Eu lembro do meu irmão, tinha um irmão que era mais velho do que eu, 2 anos. Né? O meu irmão morreu em janeiro desse ano. Então sempre tive um problema sério entre eu e o João, porque o nome dele era João. Porque se tinha alguém que acordava para comprar o pão, quem acordava era ele. Minha mãe deixava eu dormindo.
Então isso sempre teve um ponto de discórdia entre eu e o João. Então, como eu era caçula, eu terminava apanhando dele, até que eu aprendi a me defender. Mas deixa eu falar, antes de eu continuar essa história e falar um pouco mais de mim, deixa eu falar um pouquinho sobre depressão. O porquê que eu dei o nome dessa série de live que eu estou começando hoje, Minha Professora Depressão. Porque eu nunca imaginei que eu pudesse aprender com a depressão. Nunca imaginei. Foi um momento, aliás, eu nunca imaginei ter depressão, né? Não é nem que eu nunca imaginei aprender, eu nunca imaginei ter depressão. Logo eu, o Washington Luiz Cabral Rangel, com depressão, um absurdo. Então, a priori, isso para mim foi um absurdo. Por que um absurdo? Porque eu ajudei algumas pessoas a saírem da depressão. Eu sei que existe uma linha teológica que acha que em toda doença existe uma ação demoníaca, existe uma possessão demoníaca. Eu não sei se vocês já ouviram isso ou se alguns de vocês são dessa linha. Mas houve um tempo que a igreja colocava tudo no escopo espiritual. Até que a igreja começou a descobrir que o homem não era só espírito, mas o homem tinha uma alma, né? E tem um corpo. E essas três dimensões precisam ser bem cuidadas. Existe um versículo lá de Tessalonicenses que diz que o Deus da paz há de nos conservar íntegros. Aí ele fala corpo, alma e espírito. Então a nossa restauração passa pelas três áreas. Passa pelo espírito, passa pela alma e passa pelo corpo. E durante muito tempo, a igreja esteve muito mais preocupada com o espírito do que com a alma das pessoas. E aí, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas que chegaram para mim com depressão, elas chegaram com um quadro, um diagnóstico psiquiátrico, um diagnóstico psicológico, tomando medicação. E eu lembro que Deus me deu revelações em relação a alguma dessas pessoas. E quando eu resolvi ministrar na vida delas com aquele conteúdo que Deus tinha me dado, eu vi essas pessoas saindo da depressão assim, ó, num estalo. Né? Eu tenho um filho na fé que hoje é pastor lá em Nilópolis, o Manuel, mas chama-se Manuelzinho, né? Porque ele é baixinho. E o Manuelzinho chegou para mim com um quadro assim. E eu lembro que conversando com ele, naquele dia eu conduzi ele para Jesus e Manuelzinho foi curado da depressão dessa maneira, com um estalo de dedo. Vivi uma outra situação com outro rapaz também, que era da aeronáutica. Vivi uma situação recente no Rio de Janeiro com uma pessoa que tinha depressão há muitos anos, onde ela não acompanhou a criação, né, o crescimento de uma das filhas, porque ela estava tão presa na depressão e quem tinha que cuidar da maior parte das coisas era o marido. E quando eu os conheci, eu e a Ana os conhecemos, tivemos um contato com eles e aí eu marquei com eles um jantar onde ela me contou um pouco da história dela. E enquanto ela me contava a história dela, eu comecei a ter conhecimento de como eu podia tratar dela. Conversei com a Bispa Ana, pedi uma direção para confirmar aquilo que eu tinha em mãos. E depois de 2 semanas, quando eu tive contato com ela novamente, que fui ministrar na vida dela, ela também foi sarada de maneira sobrenatural da depressão. Então, quando eu me vi em depressão, eu pensei assim, não é possível, né? E aí parece assim, né? Você consegue ser médico dos outros, mas você não consegue ser médico de você mesmo. Grava isso. Tem algumas questões nas nossas vidas que nós vamos precisar de outras pessoas para nos ajudar a sair delas. E por isso que os relacionamentos são importantes. Mas eu falei para você que eu ia falar um pouquinho sobre a questão médica da depressão. A depressão é um problema médico grave e altamente prevalente na população em geral. De acordo com um estudo epidemiológico, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%.
Segundo a OMS, a prevalência de depressão na rede de atenção primária de saúde é de 10,4% isoladamente ou associada a um transtorno físico. Então, a depressão, ela pode ter um transtorno físico, né? Falta de alguns químicos. Por isso que a medicação é importante. De acordo com a OMS, a depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Escuta isso. Ocupa o primeiro lugar quando considerada o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida de 11,9%. A época comum do aparecimento é o final da terceira década da vida. Ou seja, uma pessoa que está com 30 anos é a possibilidade dessa pessoa ter depressão, tá? Ter depressão. Mas pode começar em qualquer idade, tá, gente? Estudos mostram a prevalência ao longo da vida em até 20% nas mulheres e 12% para os homens. Então, nesses 12% eu entrei, tá? Porque a depressão ela é mais comum nas mulheres do que nos homens. Enquanto as mulheres têm 20% de chance de desenvolver uma depressão, os homens têm 12%, e eu entrei nesses 12%. Aí causas... Peraí, deixa eu só colocar aqui, gente, aqui um pouquinho aqui o assunto. Peraí. Para poder para quem está chegando saber de que nós estamos conversando. Peraí, que a minha mulher veio aqui fazer essa observação para mim. Um momento só. Pronto. Aí a depressão ela tem as seguintes causas. Ela tem a causa genética. Estudo com famílias gêmeos e adotados indicam a existência de um componente genético. Estima-se que esse componente representa 40% de susceptibilidade para desenvolver a depressão. Então, alguns de nós trazemos uma carga genética que pode possibilitar a depressão. A depressão ela também pode ser bioquímica, é uma das causas. Bioquímica cerebral. A evidência de deficiência de substâncias cerebrais chamadas de neurotransmissores. São eles noradrenalina, serotonina e dopamina que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor. E também tem alguns eventos vitais, como, por exemplo, eventos estressantes, pode desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença. Eu não sei dizer para você se eu tenho, ou se eu tenho uma depressão, uma predisposição genética. Até porque, na minha história familiar, eu não consigo descobrir, eu não tenho conhecimento, melhor dizendo, de nenhum caso depressivo. Nem na família da minha mãe, nem na família do meu pai. A família do meu pai eu conheço pouco, porque eu tive pouca convivência com eles, então eu não sei dizer se existe algum histórico de depressão por parte da família do meu pai. Até onde eu sei, da família da minha mãe, não existe nenhum componente, nenhuma pessoa, nenhum histórico, melhor dizendo, de depressão. Mas, quando ele fala de eventos estressantes, deixa eu falar um pouquinho para vocês, né, de como tudo isso começou. Como eu falei para vocês, eu sou o quinto filho, né? Eu sou o caçula da família. E eu fui muito poupado, muito guardado, muito mimado, muito protegido pela minha mãe. E isso, com o passar do tempo, eu descobri uma falta de estrutura para fazer frente à vida. Sabe quando você olha para as pessoas que estão à sua volta e você tem a impressão que a vida é mais fácil para todas elas, menos para você? Era esse sentimento que eu trazia dentro de mim em relação à vida.
É como se eu não tivesse estrutura para fazer frente aos grandes desafios da vida. A minha irmã mais velha está aqui, a Eliene. Essa Eliene Soares é minha irmã mais velha. A minha irmã, ela morou numa cidade do interior do Maranhão, chama-se Imperatriz. De carro fica 12 horas de Imperatriz. Eu lembro quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, eu ia para a casa dela passar férias, passar alguns dias. Não sei se ela vai lembrar, não sei se o esposo dela, o Benedito, vai lembrar disso. Mas assim, eu não aguentava ficar muitos dias lá. Eu tinha uma saudade da minha mãe, doída, doída. Que assim, a minha vontade era, nem bem eu chegava lá, já queria vir embora. Porque eu não aguentava ficar muito tempo longe da minha mãe. A priori, né, a pessoa que, quando você não tem conhecimento das questões emocionais, né, e você acha que isso é normal, é normal. Mas isso era acompanhado, depois eu fui descobrindo que isso, na verdade, era uma falta de estrutura que eu tinha para poder fazer frente à vida. Era assim, eu não conseguia, literalmente, viver longe da minha mãe. Não era viver longe do meu pai, mas viver longe da minha mãe. Eu lembro que uma vez minha mãe sempre teve alguns problemas de saúde, pressão alta, problemas de coração, né? E eu lembro que um dia eu estava chegando da igreja, ela abriu a porta para mim e aí ela falou assim: meu filho, não estou me sentindo bem. E minha mãe foi caindo como se fosse desmaiando, né? Foi desmaiando em cima do sofá. Eu corri na vizinhança, pedi ajuda de uma das nossas vizinhas, que sempre foi muito pronta para nos ajudar. E aí ela veio medir a pressão da minha mãe. Ela falou assim: Washington, eu não estou conseguindo encontrar a pressão da dona Lenira. E aí já meu pai já estava perto de mim. Aí chamamos o SAMU para pegá-la, para levá-la para um hospital. Levamos para ela para um hospital no centro da cidade. Aí já estava toda a família envolvida na situação. Eu lembro que ela entrou para ser atendida e eu fiquei na rua, né, do centro de São Luís, uma rua chamada Rua da Paz. Não é Rua da Paz, gente. Esqueci agora o nome da rua. Tanto tempo longe de São Luís que eu esqueci o nome da rua. Mas eu andando no meio da rua e orando. E pedindo a Deus que tivesse misericórdia e não permitisse que minha mãe se fosse naquele dia, naquela noite. Mas eu tive que ser muito honesto com Deus naquele dia. Eu tive que dizer para Deus: eu peço que o Senhor não leve ela, porque eu não estou preparado para viver sem a minha mãe. Essa é a primeira razão, Deus. Observe que a primeira razão naquele dia não foi a eternidade dela, mas a primeira razão para mim era: eu não posso viver sem ela. Porque a minha mãe simbolizava a minha segurança. A minha mãe simbolizava a minha vida. Então, perder a dona Lenira Cabral Rangel era como se fosse perder, é como se eu fosse perder a vida. E aí, depois de algum tempo orando, a minha irmã chegou para mim e falou assim: meu irmão, mamãe está melhor, ela quer te ver. Aí eu tive que respirar fundo para poder ter estrutura para ver minha mãe. Para você observar a fragilidade emocional que eu tinha. Eu sempre fui uma pessoa que assumi muito as minhas responsabilidades. Problemas do Washington era problema do Washington, e o Washington procurava resolver os seus problemas. A minha mãe sempre dizia assim para mim: você não está bem, né? Mas eu só falava para ela depois que eu resolvia o problema. Eu nunca fui aquela pessoa de levar os problemas para ela resolver. O Washington cresce. Aí quando eu cheguei com 20 anos de idade, eu conheci a Cristo. Foi a experiência mais revolucionária da minha vida. E aí, a dificuldade que eu tinha de passar alguns dias na casa da minha irmã, a 12 horas de São Luís, eu fui morar 2 anos fora de São Luís, né, quando eu conheci a Cristo. Foi a maneira como Deus começou a me tratar dessa falta de estrutura que eu tinha para viver a vida. Sabe quando você ensaia uma peça de teatro e aí chega o dia do lançamento dessa peça de teatro e você não tem saída a não ser quando a cortina abrir, você representar o papel que você
há tanto tempo ensaiou e que você não tem outra alternativa? Foi justamente assim que Deus fez comigo quando Ele me salvou em Jesus. Eu queria fugir da vida e Deus assim deu assim um empurrão, assim, vai viver a vida. E aí foi muito interessante porque eu saio de casa com 20 anos de idade, vou morar. Eu sei que o pessoal do Sudeste costuma chamar o nordestino de Paraíba, né? De Paraíba, de paraibano, mas Paraíba, povo do Sudeste, é um estado do Nordeste. E eu fui morar literalmente na Paraíba, fui morar em Campina Grande, né? Lá eu fui treinado para me tornar missionário da Cruzada Estudantil. E é muito interessante que enquanto minha mãe passou um ano chorando por falta do filho caçula, eu fiquei tão bem, tão bem. Depois desse ano eu volto para casa, depois de um ano e meio eu volto para casa, depois vou estudar novamente em São Paulo. E Deus começou a trabalhar essa minha saída e volta para casa, me dando assim mais estrutura para que eu pudesse viver longe da barra da saia da Dona Lenira. Aí chega um momento, me formei em engenharia mecânica, mas aí antes de me formar eu já estava casado, né? Casei com a Ana em 96. Essa foi uma outra situação, né? Que também Deus teve que trabalhar em mim, porque eu tinha 31 anos quando eu conheci a Ana. E eu, no mesmo tempo que eu estava com 31 anos, não tinha 31 anos, espera lá. Eu tinha 30 anos quando eu conheci a Ana, 30 anos. E nessa época eu conversei com um amigo pastor, né? Francisco Almeida, que hoje é o Bispo Francisco, né? Que é da Sara Nossa Terra daqui do Rio. Conversei com ele e ele me orientou a sair de casa, morar sozinho, porque ele falou, algumas coisas que precisam ser desenvolvidas na sua vida vão ser desenvolvidas quando você sair de casa. Saí de casa, tive uma crise de solidão horrorosa. Aí eu virei para meus pastores na época, que era o Tomás de Nazaré, né, que são de São Luís. Liguei para eles e falei assim, eu não tenho estrutura para morar sozinho, eu não tenho estrutura para morar para morar longe da minha mãe. Olha a crise, gente. Isso com 30 anos. 30 anos. E aí eu começo a perceber, agora melhor, que eu já tinha tendência a ter uma depressão. Por quê? Fiquei muito bad nessa época. E eu lembro que o meu amigo estava dormindo e eu andando no apartamento de um lado para o outro, porque a dor, agora eu posso definir, gente, como dor da alma, como dor emocional. Antes eu não sabia dar esse nome. A dor era tão grande que o meu amigo estava dormindo, eu ia na sacada do apartamento para ver se dava para eu me jogar e para morrer de forma... me jogar e já morrer. Mas eu pensava assim, meu Deus, se eu fizer isso, vão culpar ele da minha morte. Pode achar que ele me jogou. Aí então eu ia para a nossa... Ai, gente, agora esqueci o nome, onde guarda produtos de limpeza. Ver se tinha alguma coisa que eu pudesse tomar para morrer. O meu amigo dormindo e eu pensando em me matar. Aí eu lembro que esse desejo de morte foi crescendo. Tudo isso porque eu decidi morar fora de casa. Tá? Os meus pais nunca souberam disso, gente. Minha irmã que está aqui nunca soube disso. E aí eu lembro que eu fui para... Esse desejo de morte foi crescendo. E eu conversando com Deus todos os dias, tá, gente? Eu orando todos os dias. E esse desejo crescendo dentro de mim. E aí eu lembro que... Área de serviço, é isso mesmo, Kátia, obrigado. E aí eu lembro que um belo dia, né, até a Mary Rose está aqui também, que era secretária da igreja nessa época. Eu liguei para a Mary Rose porque eu precisava conversar com o Tomás. E liguei para ela passou a ligação para o Tomás, eu falei com ele, falei, Tomás, eu preciso de ajuda. Porque se eu não tiver ajuda de alguém hoje, eu vou morrer.
Porque eu estava na rua, sabe, fazendo o quê, gente? Procurando chumbinho para comprar, para tomar, para me matar. E aí fui conversar com Tomás e Nazaré, e eu falei, eu não tenho estrutura para morar sozinho. Eu não tenho estrutura para morar fora de casa. Eu preciso voltar para a casa dos meus pais. E aí Tomás falou, não, você não vai voltar para a casa dos seus pais. Assim, vou para onde? Ele falou, você vai morar na minha casa. Tomás e Nazaré têm 3 filhos. Né? Eu falei, não, Tomás, eu vou tirar a privacidade de vocês. Eu acho que privacidade que nós temos, Washington. E fui dividir o quarto com o filho dele mais velho, com o Rafael. E pasme, de carro para casa dos meus pais é 5 minutos. 5 minutos. E foi nessa situação, né, com o apoio deles, com esse apoio que eu precisava, com esse acolhimento que eu precisava emocional, para me manter nessa posição de permitir que algumas coisas a mais fossem desenvolvidas na minha vida naturalmente, que o meu relacionamento com a Ana Maria floresceu. Eu lembro de indo no aeroporto em dezembro de 95, no aeroporto com Rafael para buscar Ana Maria. Eu lembro do nosso encontro, eu lembro deixando ela na casa que ela ficou hospedada, e ali o nosso relacionamento floresceu, né? Eu lembro da brincadeira do Tomás falando, que na época era meu pastor, falando assim, por que você não faz da seguinte maneira, namora 15 dias, noiva 15 dias, casa em 15 dias, ou seja, 45 minutos decidir a vida com a Ana. Aí surgiu o desejo, né, a questão do noivado. Noivamos, agora pasmem, aonde foi que eu noivei? Na casa do Tomás. Para onde os meus pais vieram para o noivado? Na casa do Tomás, porque era a casa que eu estava morando. E é interessante contar essa história, porque parece que para os meus pais não era tão absurdo eu estar morando ali. Graças a Deus, que se para eles era absurdo, graças a Deus eles nunca falaram isso para mim, porque seria um peso a mais sobre mim. Noivo com a Ana Maria, e nós marcamos o casamento para o final de 96. Acho que 1 mês depois, 2 meses depois do nosso noivado, eu saio da casa de Tomás, eu peguei uma dengue, saí da casa de Tomás, fui para a casa da minha mãe para ser cuidado e terminei falando para Tomás, falei, Tomás, eu vou voltar para casa. Voltei para casa e voltei para casa para casar. Quando eu chego no Rio de Janeiro, né, casamos, quando eu chego no Rio de Janeiro, casamos em 96, aí mudamos para o Rio em 99, novembro de 99, quando eu chego no Rio em 96, a minha grande preocupação, uma das preocupações que eu tinha, era que esses pensamentos suicidas pudessem voltar um dia. E eu lembro que eu conversei com outro pastor, psicólogo, eu me encontrei com ele em Copacabana. Estou tornando essa coisa muito pessoal, né, gente? Dando nome de pessoas, mas eu vou dar nome. Júlio Maia. Contei para ele os meus temores. E eu falei para ele assim, eu tenho um sentimento dentro de mim de falta de recursos horrorosa. E aí eu contei para ele dos sentimentos que eu tive, dos pensamentos, né, que eu tive em relação a suicídio. Ele falou assim, Washington, mas você sabe que isso não é verdade. Você hoje tem recursos, você hoje tem pessoas que podem ajudar você nesse processo. Eu falei, é verdade. E aí pronto, gente, essa situação era como se fosse uma situação que tivesse completamente resolvida. Vamos viver a vida, e vamos viver a vida intensamente. Começamos a desenvolver com o Ministério no Rio de Janeiro, saímos da organização que nós éramos missionários, nos tornamos pastor e tempo integral da Sara Nossa Terra, da Barra trabalhando com o Bispo Francisco e com a Bispa Ana, assumimos uma igreja, eu e a Ana pastoreamos uma igreja em Nilópolis, na Baixada Fluminense, foi daí que eu conheço a Kátia e o Wagner, que estão aqui comigo. E aí, depois de um tempo pastoreando Nilópolis, o Bispo Francisco me traz para poder trabalhar com eles, nos trouxe para trabalhar com ele na Barra da Tijuca, na Sala da Barra,
onde nós passamos a maior parte do tempo das nossas vidas, foi na Sara da Barra do Recreio, que depois mudou, na Sara da Barra, que depois mudou para o Recreio, se tornou Sara do Recreio, Sara Recreio. A maior parte dos meus relacionamentos no Rio de Janeiro está nessa igreja. Uma igreja amada, pessoas amadas, queridas, onde eu tenho muitos relacionamentos, e relacionamentos não superficiais, mas relacionamentos profundos, porque eu não consigo ter relacionamentos só superficiais. Eu gosto de aprofundar as minhas relações. Em 2013, vai um homem para o Rio, um profeta de Deus, e este homem vira para mim, porque dificilmente as pessoas... Eu conto nos dedos quantas vezes eu recebi uma profecia de alguém falar para mim, eis que te digo, conto nos dedos. E aí este homem, quando eu vejo, nós fomos para uma reunião com esse homem, e esse homem começa a ministrar, estava ministrando normalmente a palavra, de repente ele começa a falar, e aí eu comecei a entender que ele estava falando comigo. Dentre as coisas que este homem falou, ele falou que o meu treinamento não era para o Rio, que o meu treinamento era para outro lugar, e que eu sairia do Rio, seria arrancado do Rio. Foi essa a expressão que ele usou. Na época eu pensei assim, loucura desse homem, né? Eu vou sair do Rio? Porque eu tinha a convicção de morada eterna no Rio de Janeiro. Quando nós servimos a Deus e caminhamos com Deus, nós só podemos ter convicção de morada eterna no céu, mas em nenhum outro lugar, tá? E aí foi quando ele falou isso. Em 2018 eu vim para Friburgo dar um treinamento em janeiro, e aqui eu tive uma experiência sobrenatural com Deus nesse treinamento que eu vim dar. E eu comecei a perguntar para Deus, o Senhor me quer aqui em Friburgo? Eu falei, não é possível. Eu já tinha vindo a Friburgo outras vezes, mas eu nunca tinha reparado a beleza de Friburgo. Porque eu vinha tão focado em dar o treinamento, que eu dava o treinamento e ia embora. Mas nesse dia foi diferente, eu comecei a perceber Friburgo, comecei a ver o lugar bonito, comecei a ver a qualidade de vida de Friburgo, o QV, né, de Friburgo. E aí tá bom, tive essa experiência sobrenatural com Deus, essa revelação. Deus trouxe algo novo para dentro do meu espírito. Volto para o Rio de Janeiro, novembro de 2018. O Bispo Francisco me chama para conversar e para falar para mim que ele me queria onde? Em Friburgo. Tive uma crise horrorosa, mas aí eu lembrei da experiência que eu tive, e depois Deus me fez lembrar da profecia que foi me dada. E aí cheguei em Friburgo alegre, feliz, realizado, muito consciente do meu potencial de realização. Falei, vamos lá, eu vou usar essa expressão agora do Paulo Massal, vamos lá tocar terror em Friburgo. E aí tava tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso. E foto daqui, foto de lá, porque eu estava muito bem, e todo mundo percebendo que eu estava bem. Só, gente, que o meu pai faleceu em 2009. Em 2018, em setembro de 2018, meu pai a data de aniversário do meu pai é 10 de setembro. Eu me vejo, eu acordo do dia 10 de setembro de 2018 abatido, e sem saber o porquê que eu estava abatido, mas assim muito, 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 muito mal. Aí eu descubro, quase no final do dia, lembrei, eu falei, não acredito que eu estou abatido, porque hoje seria aniversário do meu pai. Eu falei, meu Deus, 9 anos depois, eu estou sentindo isso. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Naquela época eu tive uma intervenção terapêutica, foi trabalhada a perda do meu pai e outras perdas mais que eu tive na família, perda de pai, perda de mãe, perda de sobrinhos. Então tudo isso foi trabalhado, o Oscar ficou ok, tudo bem. Cheguei em Friburgo, como eu falei para você, estava muito bem. Quando foi em 10 de setembro de 2019, até falei para Ana Maria, no dia anterior, só quero ver como eu vou amanhecer amanhã, como é que eu vou viver o dia de amanhã.
E aí, quando eu acordei bem, mas no decorrer do dia eu fui ficando mal. Nos encontramos no culto, eu e a Ana. A Ana estava vivendo uma situação difícil com a família, com o irmão que estava com câncer. Nós viramos para a cara um do outro e falamos assim, eu não vejo a hora de terminar esse dia. Porque era assim, terminando aquele dia, a gente vai virar a página, vai começar um outro momento e a vida que segue. Só que eu fui ficando mal. Eu esqueci que eu tinha perdido também uma irmã muito querida, né, que era aquele vínculo de intimidade da família. Eu perdi ela também em setembro, 3 dias antes do meu aniversário. Então, o dia 10 de setembro tinha o aniversário do meu pai, dia 23 tinha aniversário de morte da minha irmã. E eu fui ficando mal. Gente, eu sentia, eu definia, eu ficava, começou assim. Eu só posso definir isso porque psicólogo e psiquiatra deram nomes a isso, tá? Porque eu não conseguia nomear as minhas emoções. Mas eu comecei a ter episódios de ansiedade, de forma que essa parte do meu tórax aqui contraía, de eu sentir literalmente dor. Eu gemia. Ana Maria, Washington, o que é isso? Eu falei, meu bem, eu só posso definir isso como sendo dor da alma. Eu não tenho uma outra definição para isso. Não conseguia escovar dente, porque botar a escova de dente na boca para escovar o dente me dava náuseas. Comecei a ter muita dificuldade para comer. Café da manhã para mim se tornou assim um martírio. E aí eu fui ficando muito, 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 muito ruim. Muito ruim. E aí todo o pessoal do meu relacionamento, né? Bispo Francisco, Bispa Ana, o pessoal todo começou, você precisa de uma ajuda psiquiátrica. Mas chegou uma situação tão difícil que teve um dia que eu ia fazer prova na Estácio, eu cheguei para uma professora minha e falei assim, eu preciso conversar com a senhora. Fui conversar com essa professora e ela disse para mim assim, Washington, você precisa de uma terapia sistemática. Eu comecei a fazer uma terapia, né? E uma das coisas que foi trabalhado comigo a priori, a aceitação do fato de eu estar deprimido. Eu falei, meu Deus, eu tenho que aceitar a depressão. Mas a gente não cuida do que a gente não aceita. Grava isso. Eu não cuido do que eu não aceito. Então, a primeira coisa que eu tive que aprender em relação à depressão foi a aceitar o fato de eu estar deprimido. Porque o fato de eu aceitar que eu estava deprimido, isso também me ajudaria a cuidar de mim, a dar os passos que eram necessários para eu ficar bem. Uma outra coisa que eu aprendi na terapia e que depois ficou mais claro em uma outra intervenção terapêutica que depois eu falo com vocês, porque eu não posso falar tudo hoje, né? Uma outra coisa que eu aprendi na terapia é um código, Dani. Uma outra coisa que eu aprendi na terapia é que a depressão não era maior do que eu. Depois coloca no YouTube e procura aqui a história do cão preto. A história do cão preto que está lá no YouTube é justamente a história da depressão, de um homem com a depressão e o cão preto e essa depressão. E aí dentro dessa história é como se a pessoa que está em depressão vai ter que aprender a conviver com ela. É como se fosse um quadro que você nunca fosse sair dela. Pelo menos foi assim que eu entendi a historinha, né, quando eu assisti no consultório da psicóloga. Precisa até assistir novamente para ver se é isso mesmo. Então, assim, foi algo que ela trabalhou. Você precisa aceitar isso. E você vai ter que aprender a administrar isso ao longo do tempo. E aí eu fiquei pensando nisso. Fui ao psiquiatra, nunca imaginei que a sala de um psiquiatra fosse o meu lugar de maior segurança. Embora eu tenha chegado lá tão cético, porque eu cheguei tão cético na sala do psiquiatra, falei para Ana Maria, será que esse negócio vai resolver?
Mas aí, aquele cara me ajudou muito e eu pude abrir o meu coração para ele. Não imaginava que pudesse ter vida no Rivotril. Ele passou um Rivotril de 0,25 para botar, que era um SOS para botar debaixo da língua. E automaticamente, quando eu botei, aquele remédio fez efeito. Cadê a ansiedade? Cadê as contrações no abdômen? Sumiu. Sabe, até a minha fisionomia mudou após essa medicação. Até minha fisionomia mudou. E aí eu comecei a tomar uma outra medicação também, né, relacionada à depressão, porque essa medicação que eu falei para vocês é só um SOS, que eu quase nem precisei recorrer muito a ela, graças a Deus. Não fiquei dependente dessa medicação, recorri muito pouco a ela. E aí, qual era a coisa que era mais assustadora para mim nesse quadro que eu desenvolvi da depressão? A minha relação com Deus. A minha relação com Deus sempre foi vital para mim. Mas a única coisa que eu podia dizer, que eu conseguia dizer para Deus era: me ajuda e tem misericórdia de mim. Eu não conseguia esboçar nenhuma oração que fosse além dessas palavras. Eu não conseguia ouvir louvor, a não ser no culto de domingo na igreja. Porque uma outra coisa também que eu aprendi nessa questão da depressão, os profissionais que cuidaram de mim diziam para mim: você não pode parar, Washington. Você tem que diminuir as suas atividades, mas você não pode parar. Então eu diminuí minhas atividades, eu praticamente não atendi pessoas pessoalmente nessa época, porque eu não tinha condições de cuidar de ninguém, nem de mim, avalia atender pessoas. Chamei toda a liderança da igreja, contei do meu estado, falei para eles: vocês precisam ser meus braços, minhas pernas nesse momento, porque eu não tenho condição de poder fazer nada. E uma outra coisa que eu tenho que agradecer a muitos que estão aqui, que são da igreja que eu pastoreio, foi a compreensão, a cooperação, a oração e a torcida, para que eu pudesse voltar a viver e voltar a gargalhar como eu gosto de gargalhar. Para você ter uma ideia, nesse tempo de depressão que eu vivi, de setembro até fevereiro desse ano, porque eu fui melhorando, voltei à vida, ressuscitei em final de fevereiro desse ano. Como é que é? Conseguiu concluir? Ah, sim, meu bem, a minha namorada está me lembrando. Eu só deixei de pregar uma vez. E só teve uma vez que eu estive no púlpito da igreja abatido. Eu consegui terminar o período da faculdade, consegui terminar com boas notas, que era uma coisa também sobrenatural, porque eu ia para a faculdade me arrastando, eu estudava me arrastando, parece que eu não conseguia aprender nada, memorizar nada, tá? Mas mesmo assim eu consegui fazer frente. Eu fui acolhido, gente, pela igreja. Eu fui acolhido pelos meus professores na faculdade, porque eu precisei abrir o jogo com eles. Eu fui acolhido pelos professores da minha faculdade. Deles perguntarem como é que você está, deles me estimularem a ir fazer a prova. O Washington vem fazer prova. Eu fiz prova sem estudar, só com o conteúdo que eu já sabia. Então eles diziam assim: Washington, vem fazer prova, você é capaz, você sabe, vem fazer a prova. E graças a Deus, graças ao apoio deles e o estímulo deles, eu consegui fazer frente e sair bem da faculdade. Eu tive o apoio, né, de amigos próximos. E aí tá Francisco Almeida, Bispa Ana, Jaime, Amélia e alguns outros amigos que estão nessa história toda. E uma pessoa que eu não posso deixar de agradecer de forma nenhuma, que foi fundamental: Ana Melri, minha esposa. Eu lembro que teve um dia que a gente estava almoçando, né, com muita dificuldade, porque era muito difícil para mim almoçar. Eu virei para Ana Maria assim: me perdoa, estou sendo tão pesado para você, sabe? Então, assim, se não fosse o apoio de Ana Maria, a paciência dela, eu não sei como é que seria, eu não sei o que seria de mim. Ainda bem que ela teve luz para entender logo que
o marido dela não estava bem, porque ela sabia como é que o Washington costumava ser, e de repente ela via um homem que não conseguia sair da cama. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse odiar o dia. Eu odiava quando o dia amanhecia. Me dava uma agonia tão grande quando eu olhava pela fresta da como é que eu vou dizer, da cortina do quarto, que eu via que tinha amanhecido. Eu falei assim, eu não acredito que amanheceu. Sabe qual era o melhor horário para mim do dia? Era a noite. Era o melhor horário do dia, porque aí acabou o dia. Eu posso voltar para o meu ostracismo, eu posso voltar para a cama, eu posso voltar a dormir. Para mim, isso era o melhor momento do dia para mim. O melhor momento do dia. E eu fui percebendo que eu estava muito mal e muito magro. A pessoa já é magra. Agora pensa a pessoa 10 vezes mais magra. Um dia que eu fui tirar a calça, eu tirei a minha calça sem tirar, sem abrir o botão. A calça saiu assim, eu falei, meu Deus, eu tô muito magro. Mas aí eu não estava ainda conformado, e eu vou terminar com isso. Eu não estava conformado que eu estava com depressão. Eu falava assim para Deus, Deus, o Senhor me trouxe para Friburgo para morrer. E aí chega Natal, né? É Natal, aí festa, presente, aquela coisa toda. Já faz algum tempo que eu fugi desse clima de Natal midiático, né? Aí eu falei para Ana Maria, eu não posso passar o Natal em Friburgo. Porque a impressão é que se eu passasse o Natal aqui, aí eu morreria de vez. Aí eu comecei a achar que a minha depressão tinha a ver com o lugar. Povo de Friburgo. Entendam-me, tá? Eu comecei a achar que a minha depressão tinha a ver com o lugar. Então eu preciso ir para o Rio. Porque lá eu tenho amigos, lá eu vou poder falar, vou poder rir, vou poder fazer coisas diferentes. Preciso de pessoas. Fui para o Rio, ficar na casa de uma amada que nós temos lá. Chegamos lá, ok, cheguei bem, fiz uma boa viagem, cheguei bem. Dia 24, ok, foi tudo bem. Ganhei um presente de um casal de discípulos que eu não consegui nem desfrutar, né? E aí, quando foi de dia 25, como é que eu estava? Bad. Eu passei 25, 26, 27, 28, sem sair da cama, comendo com muita dificuldade. E aí eu percebi, meu Deus, eu estou realmente doente. O problema não é lugar, o problema sou eu. Aí eu tenho um pastor muito querido aqui, o pastor Nélio, porque eu não conseguia pegar o carro para dirigir, para voltar para Friburgo. E aí o Nélio falou assim para mim, se você não conseguir voltar dirigindo o seu carro, eu vou até aí te buscar. E depois nós resolvemos o que fazemos com o teu carro. Mas aí, graças a Deus, no dia 29 de dezembro, eu consegui pegar o carro e voltar para Friburgo. E eu cheguei em Friburgo, gente, muito, muito bem. Fui pro culto, participei da celebração do culto, foi tudo muito bom. No final tinha um grupo de pessoas, eu falei, queridas, vamos fazer alguma coisa, vamos sair para comer uma pizza, vamos comer uma pizza. Estava ótimo. A impressão que eu tinha, falei, tô curado da depressão. Lê do engano. Na segunda-feira, tudo começou de novo. Eu quero fechar com isso e eu quero dizer para você que tem alguém que está com depressão ou que esteja com depressão, que você precisa ser paciente com quem está com depressão, que você precisa respeitar essa pessoa, porque quem está com depressão não está com frescura, quem está com depressão está doente. E você que está com depressão, você precisa trilhar todo o processo necessário para que você possa ter restauração. Você precisa procurar profissionais. Você não pode ficar só debaixo de medicação. Quando eu digo isso, eu estou falando que você não precisa só do psiquiatra. Você precisa de um psicólogo.
porque você precisa processar os seus sentimentos. E pasmem, nesse período de depressão, Ana Maria e eu tivemos que administrar 5 perdas. 3 perdas familiares e 2 perdas na igreja. E nessa hora, querido, eu tive que tirar da fraqueza força, porque eu precisava fazer frente a essas perdas. Então, se você está com depressão, saiba que esse poço, ele não é sem fundo, ele tem um fundo e você pode sair dele. Amanhã eu te aguardo, amanhã eu aguardo vocês para dar continuidade a essa conversa. E eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui. E eu vou deixar gravado essa live. Eu vou colocar essa live no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, tá, gente? E o nome desse canal é Tô Te Vendo, tá? Eu vou colocar isso no meu canal para que mais pessoas possam ver. Porque o que eu quero nesse momento é ser fonte de bênção. A palavra de Deus fala que com a consolação que você é consolado, você pode consolar outros. E tudo que eu quero nesse momento é ser fonte de consolo para outras pessoas. Amei, Wagner. Amei. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. E que Deus continue cuidando de cada um de nós. Porque aquilo que é impossível para nós é possível para eles. Para ele, tá bom? Tom tá na área. É isso daí. Um beijão, gente. Até amanhã.